Bem-vindos a este enorme palco de debates que o Conta Lá leva até si e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Aqui vamos debater ideias, propostas e lançar desafios para o futuro. Porque, antes de votar, é preciso saber ouvir. E hoje falamos do concelho de Almeirim. Quem é que não conhece a sopa da pedra de Almeirim? É o verdadeiro cartão de visita da região. E quem não conhece, talvez possa deslocar-se aqui ao centro do país. Almeirim pertence ao distrito de Santarém. Mas Almeirim não tem só a sopa da pedra, tem outros atributos. É uma região de produção de vinho, de melão, tem uma indústria transformadora muito relevante, mas também tem alguns problemas, nomeadamente no que diz respeito à população, à diminuição da população. E é um outro problema que tem a ver com construções ilegais e de que nós vamos falar certamente neste debate. Para este debate, nós convidamos os representantes dos vários partidos na Assembleia Municipal. Desde já agradeço a presença dos meus convidados, que passo a apresentar. Tenho aqui do meu lado direito Joaquim Catalão, que é candidato pelo PS. Do meu lado esquerdo, Maria Bernardina Andrade, CDS-PP, PSD e IL. Correto. Ao lado está a Catarina Salgueiro, do Chega, e do outro lado, do meu lado direito, Ana Rita Monteiro, da CDU. Bom, o que eu sugeria neste arranque de conversa era que cada um dos meus convidados pudesse responder brevemente a uma pergunta que eu vou fazer e que lançassem, de certa forma, o lema da vossa campanha. E vou começar aqui pelo Joaquim Catalão, que tem uma responsabilidade, não é? É estreante, o anterior presidente vai para outras... vai se candidatar a outro... Vai aqui ao lado, exatamente. Aqui mesmo. Vai mudar de ar. Aliás. E o PS tem maiorias bastante consideráveis, sempre vitórias neste concelho. É uma responsabilidade. Claro que sim, é uma grande responsabilidade. Eu já estou na política autárquica em Almeirim há 32 anos. Faço parte do Executivo da Junta há 32 anos. Nestes últimos 3 mandatos tenho sido o Presidente da Junta e, portanto, é com sentido de responsabilidade, mas também com grande sentido de fazer e saber fazer. O nosso lema é a gente que faz, portanto é continuar a fazer aquilo que nós temos feito há 36 anos, que o Partido Socialista tem feito há 36 anos no Concelho de Almeirim, e portanto é esse o nosso lema, é a mesma gente que faz. Passo ali para a sua vizinha, do seu lado direito. A CDU tem estado sempre no encalço do PS. Acha que desta vez as vossas propostas serão mais assertivas e vão chegar mais perto ainda ou mesmo ultrapassar? Isso só a população poderá dizer, mas sim, nós na CDU temos estado sempre presentes em todos os órgãos autárquicos do município, temos tido sempre eleitos e temos tido sempre propostas que tenham em vista o benefício da população. Uhum. E é essa a vossa principal intenção, olhar para a população, procurar ir ao encontro das questões, dos problemas deles? Sim, dos problemas da população, nomeadamente na área da juventude, porque a nossa juventude está a sair do nosso concelho, a nossa população é envelhecida e é por aqui que nós queremos fazer o nosso percurso e o nosso caminho. Daí o nosso lema ser o futuro sempre presente, pegando na juventude e tentando criar condições que sejam atrativas para que eles possam fixar-se no nosso concelho. Já vamos falar aqui um bocadinho. Já vamos falar de todas essas vossas propostas. Maria Bernardina de Andrade, o PSD tem tido resultados provavelmente aquém daquilo que esperavam, mantém-se atrás, inclusive, da CDU no concelho de Almeirim. O que é que este ano vai mudar? O que é que este ano vai mudar? Os resultados. Os resultados. Isso espero seguramente que os resultados mudem. Agora, o que nos move e o nome da coligação aponta nesse sentido, que é agora as pessoas. Eu direi que, como disse aqui o meu adversário político estimável, Joaquim Catalão, que gente que faz. E, de facto, há 50 anos fazem
e acredito que façam com a melhor das intenções e entendendo que é o melhor para as populações. No entanto, eu não estou particularmente convencida disso e os números dizem-me coisa contrária. Dizem-me que, se formos verificar o Concelho de Almeirim, num dos índices que deve ser aferido, que é o da qualidade de vida, e se entendermos que a missão primeira de um Presidente de Câmara é assegurar a qualidade de vida aos seus municípios, em 308 concelhos, Almeirim, em 2022, estava no 156º lugar. Não é um lugar muito abonatório. Daí o mote da vossa campanha, seja... Agora, as pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas e temos que nos assegurar. As pessoas não vivem só de obra. E as pessoas não vivem só de assistencialismo. As pessoas vivem de outras coisas. As pessoas têm que se lhes assegurar que podem fazer as suas próprias escolhas. Eu pretendo que os cidadãos de Almeirim façam também as suas escolhas e que aquilo que ganham, para o qual trabalham, fique maioritariamente na carteira deles, para eles poderem decidir o que querem fazer com eles. Portanto, a intervenção da Câmara, com certeza que tem que haver, porque há áreas em que o dinheiro de cada um dos cidadãos não é suficiente para prover, mas o meu objetivo primeiro é assegurar que os cidadãos tenham um orçamento familiar mais disponível para poderem fazer as suas escolhas. Catarina Salgueiro, do Chega, pela segunda vez nesta corrida, as propostas do partido vão conseguir conquistar a população de Almeirim? Eu penso que sim, o mais possível. Somos um partido novo, mas que viemos para ficar e as legislativas são a prova disso, portanto vencemos com uma larga maioria, o que significa que os almeirinenses anseiam por mudança e pelo fim do socialismo, porque desde o 25 de Abril Almeirim é socialista, teve 3 presidentes de Câmara, fizeram coisas positivas, claro que sim, mas há muito mais para fazer e muito mais a fazer. Daí o nosso slogan ser Almeirim é de todos. Porquê? Porque não é só de um partido, não é só o PS. E é isso que atualmente acontece na minha terra, muito menos excesso, ou seja, haver a falta de liberdade. Pessoas com quem eu falo da minha geração, empresários, que dizem eu não posso dar a cara, não posso dizer que sou Chega, mas sou Chega, porque preciso da Câmara, fazem trabalhos para a Câmara, tudo depende da Câmara. Portanto, é um problema grave que existente, a falta de liberdade na minha terra. Já vamos explorar cada uma dessas vossas perspectivas. Prova disso foram as legislativas. Já vamos falar sobre todas estas questões. Mas eu ia começar por uma questão que eu julgo ser pertinente e interessar a todos e que tem sido notícia várias vezes. E refiro-me às construções ilegais em Benfica do Ribatejo. Pelo aquilo que eu consegui depreender, são cerca de 100 casas ou mais. Nós estamos a falar de construções de madeira, de barracas, estamos a falar de construções de alvenaria, construções de contentores adaptados, vários tipos de construções numa zona de reserva agrícola nacional. E pergunto-lhe, Joaquim Catalão, não tendo sido Presidente da Câmara nestes últimos 4 anos, mas sendo do PS e estando como candidato do PS, o que é que aconteceu para ser permitida a construção destas edificações sem fiscalização? Como disse bem, eu não estou na Câmara, mas aquilo que me percebi é que existiu um agente imobiliário que andou a vender terrenos às pessoas dizendo que podiam construir. As pessoas que compraram esses terrenos não são pessoas do Concelho de Almeirim, maioritariamente são pessoas da zona fora de Almeirim, que acabaram por construir as habitações de uma forma que foram totalmente enganados, portanto não sabiam que não podiam construir. A fiscalização da Câmara, quando se apercebeu, acabou por fazer os levantamentos dos autos. Essa situação, esse problema está em tribunal.
estamos a aguardar o desenvolvimento do Tribunal. Já houve recursos, entretanto. Já houve recursos, continua a haver recursos. O certo é que o agente imobiliário continua a vender e, portanto, a preocupação, eu acho que a primeira preocupação das pessoas devia ter sido colocar um processo judicial contra o agente imobiliário, na tentativa de serem ressarcidos de um valor que aplicaram e que foram totalmente enganados quando adquiriram o terreno. Agora, a Câmara, o que é que pode fazer? Se eu for eleito, tentarei ver quais são as possibilidades de resolver o assunto. Muito sinceramente... Mantendo as pessoas lá? Aquela é uma zona de reserva? Aquela é uma zona isso? de reserva, só poderá ser feita com a alteração do PDM. Eu sou sincero, eu não sei como é que está o processo, não acompanhei o processo, sei que existe em tribunal uma decisão do tribunal para fazer a demolição das habitações. Muito sinceramente, eu não sei se isso pode ser revertido, não sou jurista, não tenho conhecimento disso. Eu sei que existe uma associação que tem estado a pôr recursos na tentativa de ser resolvido o assunto. Agora, só se for eleito, quando chegar à Câmara, é que poderei ver o que é que poderei fazer. A CDU, como é que encara esta situação e que solução é possível encontrar para este caso? Sim, portanto, enquanto autarquia, aqui o que podemos fazer é um controle através do PDM, como disse aqui o colega Mas Joaquim admite a Catalão. alteração do PDM? Diga? Admite a alteração do PDM? Vamos ter de fazer algumas alterações. O PDM é um instrumento, um plano diretor municipal que está numa primeira fase ainda, que foi construída nos anos 80, vai sofrendo algumas alterações pontuais e precisa de ser revisto. Aqui a autarquia o que pode fazer é procurar encontrar espaços de edificação para estas novas habitações, mas não é a Câmara em si que o deverá fazer. A Câmara deve exigir no Governo Central que estas medidas sejam feitas. Portanto, em articulação sempre com o Governo Central para que ele construa e arranje formas de construção de novas habitações. Para o PSD, esta questão é uma questão pertinente, a existência destas habitações numa zona proibida? É com certeza uma questão pertinente, especialmente para quem lá vive. Não tenho dúvidas a respeito. Como disse o Joaquim Catalão... À partida parece que foram enganados, não é? Pois, mas isso interessa-me pouco se foram enganados ou se não foram enganados pelo vendedor. Exatamente, pessoas a tentarem desenganar, há muitas por aí, é o que não faltam. Agora, o que eu acho que verdadeiramente falhou aqui foi a fiscalização da Câmara. Porque a Câmara levantou autos, mas levantou autos quando os edifícios já estavam construídos. Portanto, há, de facto, uma lacuna enorme por parte da Câmara. Uma coisa é nós chegarmos a uma construção que está a começar a pôr os primeiros tijolos e dizer, meus amigos, isto aqui não é um local de construção, parem por aí e não avançam aqui nem mais 1 centímetro de cimento aqui dentro. Outra coisa é chegar-se lá, estarem construções feitas, estarem construções com água, a chegar lá com... Quer dizer, há aqui qualquer coisa que me ultrapassa. Portanto, acho muito bem que os particulares que se sintam enganados ou que se sentiram enganados pelo vendedor do terreno, que hajam contra ele. Isso é um assunto que a eles lhes diz respeito. O que é que eu posso dizer da minha parte? E nós temos que começar a falar abertamente neste assunto. O ser reserva agrícola ou ser reserva ecológica nacional não é um mito. Não é uma coisa imutável, não é? Porque senão nós ainda andávamos com um cajado nas mãos a correr atrás de animais e a dar-lhes cacetadas para os comermos. Não. Os tempos evoluem, as coisas mudam e se aqueles terrenos não estão a ser agricultáveis, é porque alguém que os tinha deixou de fazer agricultura. Ou os filhos, os netos, têm outra vida e já não estão interessados em fazer agricultura. Eu compreendo que num país se queira deixar um espaço reservado para atividades agrícolas, mas efetivamente tem que haver atividades agrícolas, porque senão qualquer dia não temos um agricultor neste país e temos áreas reservadas para... Os tempos evoluem, as situações mudam e não podemos ter objetos estáticos
E Então o admite PDM, a alteração da com classificação certeza, daquela zona com para permitir que as pessoas certeza, mantenham lá as com suas cer- construções. aliás, se a Câmara tem culpas no cartório, a Câmara terá, juntamente com as pessoas e juntamente do instrumento que dispõe para planificar o território, tem que arranjar uma solução para as pessoas. E não é arranjar um sítio para elas irem viver para aqui, para ali ou para ali. O que a Câmara vai ter que fazer é ver de que maneira é que pode alterar a utilização daqueles solos para que se adequem às construções que lá estão. Esta é a minha humilde opinião. Se é fazível, se não é fazível, não sei, mas tudo farei nesse sentido, porque considero que não há aqui mitos nem coisas imutáveis. Nem pode haver. Catarina Salgueiro, o Chega também tem uma posição relativamente a esta Tem, questão das claro, construções claro que ilegais sim. em Benfica do Ribatejo. Claro que sim, é um problema que eu conheço bem, porque além de ser candidata, sou advogada. E foram inúmeras as pessoas que me entraram dentro do meu escritório com este problema. O que é que está aqui em causa? Claro que há processo em tribunal, há recursos, porque é uma maneira de adiar um problema que está errado. Eu acho que os problemas existem, têm que se resolver. Houve aqui realmente um agente imobiliário que enganou uma série de pessoas, conjuntamente com uma notária da nossa zona, que toda a gente conhece, quem são as personagens. Existem casas modulares, existem casas de alvenaria e diversas casas, enfim. É uma questão de ilegalidade que não tem a ver diretamente com a Câmara. E penso que aqui a situação que está em causa é um crime de burla, mas claramente. E a minha opinião, e que foi dita a várias pessoas, vocês têm que agir no tribunal, não é contra a Câmara, é contra o agente imobiliário, contra a notária, crime de burla. Vocês foram vítimas de crime de burla. Mas a Agora, Catarina Salgueiro, enquanto candidata pelo Chega e não enquanto advogada, enquanto como é candidata, que era que... isso que eu ia falar, o PDM tem que ser alterado. Se possível, porque tem que se resolver este problema. São muitas casas. Eu penso que a Câmara ainda não tem feito nada no sentido de ver se consegue resolver este problema. Nesse sentido, acho que se tem que alterar o PDM. Caminhar para essa alteração. Sim, o mais possível. É nesse sentido, caso seja eleita, que eu vou lutar. Porque seria injusto não fazermos. Almeirim, à imagem de muitos concelhos da região, tem vindo a perder população a cada census. Isso é evidente, há cada vez menos habitantes em Almeirim. No entanto, há bem pouco tempo, um gigante do retalho, a Mercadona, colocou aqui o centro logístico desse enorme gigante do retalho. Isso cria alguma esperança de que, ao reboque desta iniciativa, a economia possa sofrer um impulso e atrair mais gente jovem, mais investidores, outras empresas? Joaquim Catalão. Sim, sem dúvida nenhuma que a instalação da Mercadona em Almeirim vai dar um grande impulso à nossa economia. Até porque atrás da Mercadona estão a vir outras empresas. E, portanto, isso é uma das formas de atrair população para Almeirim. E, portanto, só com a instalação de empresas em Almeirim é que nós podemos ter gente a vir para o nosso concelho. Porque, senão, caso contrário, não vamos ter essa possibilidade. E, portanto, aquilo que eu defendo é que nós temos que dar realmente um impulso à nossa economia. A nível de zonas industriais, nós temos a nossa zona industrial de Almeirim está praticamente completa, depois temos ali aquela zona nova junto à Mercadona, em que os preços estão um bocado, na meu ver, estão um bocado inflacionados, um bocado não, muito inflacionados, e portanto há que começar a preparar o futuro. E uma das medidas que eu pretendo é... Ainda é muito cedo ou já se consegue sentir algo a mexer no concelho? Já se consegue sentir. Já há empresas que compraram lotes de terreno junto à Mercadona para se instalar. Há uma empresa, nós tínhamos lá um projeto que era a fábrica das cenouras Bebé, que acabou por motivos de não se poder fazer furos na zona sul, na margem sul do Ritejo, acabou por vir para o concelho de Santarém. Mas esse terreno já foi adquirido por uma multinacional que vai instalar uma fábrica. Não posso dizer qual é a multinacional, ainda não nos permitiram dizer quem é, mas o terreno já foi adquirido,
por essa multinacional e, portanto, aquela zona começa a mexer e começa-se a haver instalação de novas indústrias. E isso é a forma de nós crescermos como concelho. Ana Rita Monteiro, como é que vê esta instalação de um gigante do retalho aqui como atrativo e acha que realmente vai atrair novas empresas ou é preciso tomar outras medidas noutro sentido? Sim, é bom também a instalação destas empresas no nosso concelho. O nosso concelho acaba por ser um concelho atrativo devido à sua localização. Portanto, também assim as grandes empresas querem ir para lá e isso também gera emprego, mas mais do que isso também é necessário apoiarmos as nossas micro, pequenas e médias empresas, é necessário também investir no comércio local, criando a autarquia pode aqui dar O que é que faz algumas falta? políticas de apoio, de O que é que incentivos faz para a falta? fixação. Qual é a situação para a CDU em que se encontra o comércio local e que tipo de apoio é que precisa? Sim, têm sido feitas algumas iniciativas, como por exemplo na altura do Natal, os vales de desconto, a Noite Branca também traz alguns benefícios, mas é necessário mais alguns incentivos. Aqui, quanto à parte da autarquia, portanto, incentivos que sejam fiscais, que sejam na área do município, que possam facultar e ajudar estas empresas. Também porque através disso nós estamos a gerir aqui a nossa economia, possibilitando os jovens também de criarem as suas empresas, de criarem o seu posto de trabalho, de se fixarem no nosso concelho, para que não saiam do nosso concelho. Tornar o nosso concelho atrativo através deste comércio local, através do turismo, da cultura, do desporto, para que se possam fixar aqui e estancar esta saída da juventude. Vamos falar já desses temas também. Como é que vê a instalação deste gigante? Vale a pena apostar nos gigantes ou também é necessário apostar e investir e acolher e apoiar os mais pequenos? Com certeza, com certeza. Qual Não, é não vivemos seguramente só de gigantes. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu há 20 anos fiz parte da Assembleia Municipal de Almeirim e batalhei nessa altura. A minha conversa ia sempre no mesmo sentido. Mais do que andarem a fazer pavilhões desportivos, que terão a sua utilidade, mas havia muita tendência de fazer pavilhões desportivos na cidade, sede de concelho, e em cada uma das freguesias, em cada um dos lugares. No meu entender, trazer empresas, fazer os possíveis para trazer para cá empresas, porque as empresas é que são os verdadeiros fixadores de população nos respectivos territórios. Que as pessoas, todos nós precisamos de trabalhar para viver, para criarmos os nossos filhos. Portanto, eu não tenho dúvidas a respeito. Neste caso, e riam-se de mim na altura. Na altura olhavam para mim de lado e riam-se. Neste caso, um gigante destes cria muitos postos de Não emprego. sei, e efetivamente, isso é um número que eu ainda não consegui perceber. Já pedi uma reunião na Mercadona, estou à espera. Já pedi informação ao Sr. Presidente da Câmara, estou à espera. Não sei, efetivamente, quantos postos de trabalho é que a Mercadona criou para pessoas de Almeirim. Não sei, e como não sei, não me vou pronunciar. Porque admite que possam vir de outros concelhos, é isso? Onde vir, com certeza, de outros concelhos. E até se calhar já se nota a nível da vida de Almeirim melhorias nesse sentido. Eu pessoalmente não as noto, mas até pode ser que haja pessoas que notem. Agora, há uma coisa que eu tenho por certo que noto, é que com a vinda da Mercadona, e nada contra, que fique bem claro, nada contra da minha parte, o efeito para já mais imediato que eu vi foi a inflação do preço das casas de rendas de habitação. Quer dizer, vejo gente fora, de facto. Está a ver? A oferta já é pouca. Há mais procura, o que é que acontece? Os preços sobem. Pronto. Por isso é preciso olhar também para as pequenas empresas, o comércio local. As pequenas empresas. De facto, vamos ao comércio. Perguntou há bocado ali à Rita como é que ela via o comércio em Almeirim, o pequeno comércio. Eu vejo moribundo. Assim, curto e grosso, é moribundo. O centro de Almeirim está deserto. Aqui há uns 20, 30 anos atrás... O que é que se faz para mudar isso? O que é que propõe o PSD? Eu já lhe digo o que é que farei. Está completamente deserto e está deserto por razões que não dependem de uma Câmara, ou seja, e que foram acentuadas pela própria pandemia, que as pessoas cada vez mais compram pela internet. Portanto, aí uma Câmara o que é que pode fazer? Não pode fazer absolutamente nada.
É o tempo, é a história que se vai fazendo. E depois, porquê que Almeirim deixou de ter vida? Deixou de ter vida por alguma razão. O centro. Qual no é centro, que é essa razão, qual no é, seu entendimento? o que é que tem no centro? O que é que tem no centro de Almeirim? Tem a Câmara Municipal e tem o comércio. E tem Se o um, comércio no está lado tem um moribundo, ninguém vai cartório. lá. Exatamente, ninguém vai lá. E agora pergunto-lhe o seguinte, não pergunto, afirmo, porquê que as pessoas não estão e não vão ao comércio? Porque naturalmente se levantam às 7 da manhã, arranjam-se, vão pôr os filhos à escola e vão trabalhar, muitos delas fora do concelho, algumas no concelho, depois saem às 5, 6 da tarde, buscar os filhos, regressar a casa, muitas vezes ajudarem os filhos a fazerem os trabalhos de casa, começarem a preparar o jantar e agora pergunto-me, têm tempo para andar na rua, a fazerem compras? Chegam ao sábado de manhã, é compras para o supermercado e aqueles que podem saem do concelho para ir dar uma volta e arejar a cabeça. O que é que se pode fazer em relação a isso? Podemos eventualmente, Almeirim tem um grande fluxo de pessoas que vêm de fora para a zona dos restaurantes, para a famosa Sopa da Pedra. Agora, vamos lá ver, temos que ver se esse tipo de visitante é um visitante que vem exclusivamente para a Sopa da Pedra e parece-me que vem maioritariamente, exclusivamente para a Sopa da Pedra. Tanto mais que não me parece, apostou-se ali na Arena de Almeirim, em algumas lojas, para também aquela zona, para poderem beneficiar do fluxo de pessoas. Não creio que tenham tido grande sucesso, o que nos indica que as pessoas vêm vêm em excursões para a Sopa da Pedra. Olha, francamente, deslocar para lá o comércio não me parece solução. Vida é o que se passa com o comércio lá está. Criar zonas. Eu também noto uma coisa, é que, por exemplo, há um tipo de comerciante específico que está no centro de Almeirim, e que tem sucesso. Por acaso é um restaurante. É um restaurante e tem sucesso. E tem Sopa da Pedra, de certeza. Não tem Sopa de Pedra. É um restaurante que eu aqui há uns 10 ou 20 anos atrás eu diria que falharia. Mas não vamos fazer publicidade agora. É Eu urbano, apela a um público mais jovem, mais urbano. Okay. E está lá e as pessoas vão lá. Portanto, por alguma razão as pessoas se deslocam e isso é que nós vamos ter que ver o porquê e trabalhar nesse sentido. Catarina Salgueiro, voltando daqui, já demos aqui uma grande volta no comércio e na... É verdade. e nas propostas de fixação de empresas no concelho. O que é que o Chega propõe para cativar empresas e para sustentar esta manutenção de grandes empresas aqui? Começando por falar na diminuição de população, segundo os censos, que de 2011 era de 23 mil e passou a ser de 22 mil para 2021. Isto revela o quê? Que houve um aumento enorme, tanto nas rendas como na compra de habitações e os jovens tiveram que sair dali. Não saíram para Lisboa, naturalmente, porque os preços são idênticos ou superiores. Significa que saíram para concelhos limítrofes? Exatamente, Alpiarça, por exemplo. É um concelho que muita gente está a comprar, fica ali ao lado e é muito mais barato, os preços não têm nada a ver. Pronto, isso a primeira questão. Segunda questão, claro que uma zona industrial forte em qualquer cidade é importantíssima. O Mercadona é muito importante, foi gerar ali uma série de receitas e de emprego e, portanto, foi uma mais-valia para a terra, sem dúvida. Mas também tem as suas coisas, o seu lado negativo. E o lado negativo é que aumentam os preços, dispararam os preços de tudo. Quanto ao emprego almeirinenses ou arribantejanos em si, não sei bem qual a percentagem, mas sei que vieram muitos espanhóis. Portanto, os espanhóis são assim, primeiro eles e depois os outros. Claro que nos trouxe benefícios e acho que deve aumentar e devemos desenvolver mais, mas também incentivando os jovens a ficar e dando incentivos para que isso aconteça com a habitação a custos controlados, mais acessíveis. Enfim, portanto, é uma das preocupações do Chega, a questão da E tem que se mexer no PDM da para habitação. Que a cidade cresça, porque senão não conseguimos. Mas de que forma especificamente pode a Câmara alterar alguma coisa no que diz respeito ao preço das casas?
Dando mais oferta, promovendo, Construindo mais. construindo mais, mexer no PDM, porque isso cabe à Câmara, que o pode fazer de 10 em 10 anos e em casos de exceção, como tem acontecido. Este ano, por exemplo, no início do ano, já houve ali uma mexida provisoriamente para a circular urbana, para a Rua do Moinho de Vento e penso que para mais qualquer coisa que eu estive a ver. Agora, não chega, temos que ter mais área para construção, temos que ter mais habitação, temos que alargar a cidade, temos que crescer mais. E só através do PDM. Bom, vamos dar aqui mais uma volta, já falamos da população, já falamos da questão... Dá-me só licença, ou vamos voltar ao tema habitação. Podemos voltar ao tema habitação. É? O que é que queria dizer? O que é que eu quero dizer? Concordo com a Catarina. Até podemos fazer do concordo, tema habitação sim. o próximo tema e seguir aqui para o lado. Concordo com a Catarina no grosso do que disse. Há necessidade, aumentando a oferta, os preços descem, não tenho dúvida alguma. Claro. Tenho aqui alguma discordância na construção, porque a construção demora o seu tempo, não se constrói assim do pé para a mão. E principalmente construir, como é o que está previsto pela Câmara, para venda. E eu pergunto... Então, falamos de reabilitação, por exemplo? Falo. Há muita, mas mesmo muita casa abandonada no concelho, por variedíssimas razões. E eu não falo em confiscar as casas, falo em, primeiro, fazer um levantamento. Propriedade privada? Propriedade privada. Contratar os proprietários. Há uma coisa que eu sei, dividir propriedades é difícil, dividir dinheiro é mais fácil, não é? Contratar aqueles que estiverem interessados. Eu sei que há muitas pessoas que têm algum medo ao aluguer, em relação ao aluguer, porque têm medo que o património seja estragado. Se a Câmara intermediar essa situação, as pessoas podem se sentir mais confiantes. Fazer esse levantamento, aproveitar aquelas que estão quase que prontas a habitar e que exijam um pouco investimento em pô-las habitáveis e lançar essas casas no mercado. Parece-me uma solução mais imediata e a Câmara... Do que a construção. Então vamos falar aqui com o PS, que tem estado a liderar a Câmara, não em particular o Joaquim Catalão, mas o partido sim. Como é que estamos em termos de números de casas devolutas, a precisarem de reabilitação, que a Câmara pode, de alguma forma, dinamizar o aluguer, ou a venda, ou a aquisição? O PS tem a habitação também como um tema... Antes de responder à sua pergunta, sim, queria só dar aqui 2 apontamentos em relação ao que disseram a Maria Bernardina e a Catarina Salgueiro. Em relação aos equipamentos que foi referido da construção dos pavilhões, na época foi muito importante este tipo de obra, até também para aproveitar os fundos comunitários que existiam e era a única hipótese de nós construirmos aquilo que construímos. Também é uma realidade que quem procura Almeirim para investir, para colocar as suas empresas, uma das primeiras perguntas que coloca é o que é que tem para oferecer aos nossos funcionários, em termos de equipamentos desportivos, em termos de escolas. Portanto, isto é daquelas situações que quem investe, o investidor, coloca. E, portanto, na altura, e neste caso, há alguns altura equipamentos... foi muito importante e nós estamos muito bem servidos em termos de equipamentos. Em termos de equipamentos em relação ao portanto, comércio, vamos à habitação... Em relação ao comércio, já agora, peço desculpa, mas tenho que dizer, foi feito, através da Associação de Comerciantes de Almeirim, a MUV Almeirim, um desafio aos comerciantes para alterar o horário de funcionamento, para abrir, por exemplo, ao sábado à tarde, para abrir ao domingo, para aproveitar as pessoas que visitam Almeirim para fazer as suas refeições, poderiam eventualmente deslocar-se ao centro da cidade e ter o comércio aberto. E o que acontece é que é raro o comerciante que aderiu a esta política de o alargamento dos horários de funcionamento. E, portanto, não havendo este alargamento do horário de funcionamento, o que acontece... Mas eles tiveram algum incentivo para aceitar essa proposta, essa sugestão? O incentivo é aumentar as vendas. Portanto, se eu sou um comerciante, eu tenho que fazer tudo para aumentar as minhas vendas. E aumentando as minhas vendas, eu só consigo oferecendo que o meu comércio está aberto em horários que as pessoas procuram. E por isso mas vai viver fechado numa loja, não vai ter vida própria. As pessoas são comerciantes, mas também... São opções de vida, não é? Agora, o que acontece é que as pessoas de Almeirim, já não falo as pessoas fora de Almeirim, as pessoas de Almeirim depois acabam por
os momentos que têm para fazer compras é nos fins de semana, e o que é que acontece? Acabam por se deslocar para fora de Almeirim, aos centros comerciais, onde vão fazer as suas compras. Portanto, isto é um facto, é uma realidade e aí não podemos fazer nada. Em relação à diminuição Mas da admite população... dar algum incentivo aos comerciantes para eles poderem estar abertos ao fim de semana? A Câmara, por exemplo? A Câmara não tem essa capacidade de fazer. Não existe essa capacidade. Em relação à diminuição da população do Concelho de Almeirim, isto é uma realidade que é nacional, é transversal ao país todo. O país teve uma diminuição da população nestes últimos anos, não é? Portanto, isto é o que acontece, é devido a políticas que que a Administração Central teve ao longo dos anos, em que nunca teve políticas para o aumento da natalidade, e esta política da creche FUIs foi uma medida extraordinária que vem permitir com que os pais possam deixar os seus filhos numa creche sem pagar. Portanto, isto é uma grande ajuda para as famílias. Em relação à Mercadona, uma das políticas da Mercadona foi contratar localmente. É claro que existem cargos que são específicos e a nível local não existiam, tiveram que contratar fora. Também é certo que houve muita gente que não concorreu à Mercadona porque a Mercadona faz turnos. E cada vez mais existe uma dificuldade. Eu falo por generalidade dos portugueses, ninguém quer fazer turnos. Há uma dificuldade das pessoas de fazer turnos, há uma dificuldade das pessoas de trabalharem ao fim de semana, e por isso é que os migrantes estão a fazer muito trabalho que os portugueses não querem fazer, que é o que aconteceu há uns anos, quando os portugueses emigraram para a França, emigraram para a Suíça, para a Alemanha, foram fazer aquilo que os residentes, os naturais desses países não queriam fazer. É o que está agora a acontecer. Por isso é que nós vamos a um restaurante e vimos que são imigrantes que estão a trabalhar nas cozinhas dos restaurantes. Por isso é que nós vamos a um hipermercado e vimos que quem anda a trabalhar são imigrantes porque ninguém quer já fazer turnos. E, portanto, isto é uma realidade que é uma realidade nacional, não é de Almeirim. Nós podíamos continuar por aí, mas começamos por falar da habitação e já deu aí uma volta. Pronto. Se calhar vamos só para começar a darmos- falar dos imigrantes. Não. Eu estava só aqui a tentar Podemos aqui começar dar... a falar de Não. salários e... Em relação à habitação... Vamos à habitação Ok. aqui do Concelho de Almeirim, que provavelmente bem. é uma questão que importa muito às pessoas que vivem Claro aqui. que sim, claro que sim. A Câmara adquiriu um terreno, tem cerca de 4 hectares, para construção de habitação a custo controlado. A semana passada, o Primeiro-Ministro lançou uma ideia de um financiamento superior a 1.000 milhões de euros para a construção de habitação, previa a construção de 130 mil habitações a nível nacional. Vamos aguardar o que é que vem, porque esta construção a custo controlado é uma das hipóteses que se pode ser feita e que pode resolver algumas dos problemas que existem, mas sem o apoio do Estado, da Administração Central, nós não conseguimos fazer. A Câmara não tem capacidade para fazer este tipo de construção sozinha, só por si. Portanto, tem que haver aqui, da parte da Administração Central, uma ajuda para que a Câmara possa fazer e possa colocar esta habitação no mercado. Eu há pouco estava a conversar... É um plano que a Câmara admite ter a construção dependendo do Poder Central. Nós temos que aguardar, porque isto foi uma medida que Muito foi recente. avançada a semana Há dias. passada pelo Primeiro-Ministro. Vamos aguardar o que é que vai sair dali, ver dali o que é que podemos Mas é uma fazer. possibilidade. É uma das possibilidades. possibilidade. Pronto. Em relação... eu, por acaso, há pouco estava aqui a falar com os meus colegas. Há cerca de 40 anos houve em Almeirim uma cooperativa de habitação. E essa cooperativa de habitação, na altura, deu resposta a muita gente. Muitos dos prédios que existem em Almeirim foram construídos por esta cooperativa de habitação. Aliás, eu próprio estive inscrito nessa cooperativa de habitação e Acha tinha um que isso é uma apartamento. possibilidade Eu acho de que novamente a reativação criar destas uma cooperativas de cooperativa de habitação é uma medida essencial para resolver o problema da habitação a nível nacional. Então vamos passar ali à Posso só CIDEU. também falar só da reabilitação urbana, que foi da regeneração urbana? Temos foi que aqui tentar falado. equilibrar aqui Sim, os tempos. É só, A CIDEU está ali com um déficit só um minutinho. desgraçado. Nós já Sim. temos 5 áreas de reabilitação urbana, que são as ARUs. Estas áreas de reabilitação urbana, que já visam a maior parte das zonas de Almeirim que estão com prédios abandonados, com prédios debilitados, já existem. Têm isenção de impostos para quem investir na reabilitação desses edifícios. Têm isenção de taxas de construção por parte da Câmara.
Portanto, é só talvez divulgar mais estas medidas Uhum. junto da população, no sentido também de resolver esse problema. Maria Bernardina, peço desculpa, agora salta-me aqui o nome. Ana Rita Monteiro, reabilitação, construção de novas Sim, sim. Habitações, Nós temos qual é o aqui- plano da CDU? Nós, no nosso programa, no que toca à área da habitação, nós temos aqui três pontos, que é um pouco daquilo que aqui já foi falado, pronto, que é protocolos com a IRU, que é o Instituto de Reabilitação Urbana, para conseguir a criação e aprovação de novos projetos de edificação de habitações a custos controlados. Também encontrar locais para novas construções, que aquilo já está a ser um pouco feito. E também há locais, adquirir... já procuraram esses locais? Já têm ideia Sim, de que este locais novo projeto foi identificado este local e já está este projeto pensado de construção de habitações, pronto, destes novos fogos sociais, que acho que é uma mais-valia também para a população. E aqui também identificar, adquirir e reabilitar os espaços já edificados. Portanto, achamos também é algo importante. Mais do que também construir, também há identificar meios, o que é há recursos feito humanos, fazer. há recursos técnicos para isso? A autarquia tem que conseguir através A autarquia será sua se for eleita. Sim. A autarquia, através dos projetos comunitários, dos fundos europeus, tentar reabilitar esta parte. Sim. Que é para os nossos jovens também conseguirem aceder a estas habitações, porque, infelizmente, a habitação está muito cara, o acesso à habitação está muito cara, e um jovem com um salário mínimo não consegue aceder à habitação. Ok. Olha, Isabel, permita-me só aqui um contraditório, porque os debates vivem de contraditórios e Contradiga é isso. Contradigo o seguinte: foram gastos milhões na compra do terreno para fazer essas novas habitações. Havia dinheiro. Foram gastos milhões para comprar o antigo Instituto da Vinha e do Vinho, para transformar aquilo num imóvel de valências variadas. Vão dizer, havia fundos comunitários, mas há fundos comunitários para tudo, até para a habitação há fundos comunitários. E temos um cineteatro em Almeirim que passa a maior parte do tempo fechado. E como aquilo está fechado a maior parte do tempo, vamos agarrar num IVV e vamos transformar isto num imóvel de valências variadas para termos aqui grandes congressos. Eu pergunto se não teria sido mais útil terem aproveitado o IVV para fazerem habitação para gente nova, por exemplo. Dinheiro há. Há dinheiro para comprar o terreno ao particular. Agora estão à espera que o Estado lance um plano para irem buscar financiamento. E se o Estado não lançasse? Ficavam com o terreno e faziam o quê? Catarina Salgueiro. E deixe-me só terminar isto. É para venda. E eu pergunto se o cidadão médio de Almeirim tem rendimentos suficientes para compra, mesmo que seja a preços controlados. Parece-me muito mais útil o arrendamento. Catarina Salgueiro, foi a Catarina que lançou aqui um bocadinho o mote da habitação. E eu vou voltar assim porque falou muito pouco sobre isso e sobre as propostas do Chega, só para finalizarmos aqui esta As questão. propostas do Chega são também no mesmo sentido que os meus colegas já falaram. Tanto na reabilitação de imóveis devolutos. Já houve algum levantamento de quanto é que há? Não, terá que ser feito um levantamento, parcerias público-privadas, incentivos. Parcerias público-privadas em que sentido? Dando incentivos fiscais aos privados, connosco, com Câmara, havendo parcerias, dando-nos a exploração durante X tempo, isso depois teríamos que ver mais à frente, como iríamos fazer. Mas falar de habitação, de alugueres de casas? Sim, para arrendamento, porque eu também defendo tanto o arrendamento como a compra e venda. Portanto, não só a compra, também o arrendamento, a preços acessíveis. Eu penso que, essencialmente, aqui o problema tem a ver com as prioridades que têm tido. A Câmara tem tido prioridades diferentes da que provavelmente cada um de nós terá, não é? Por exemplo, temos uma requalificação que está à espera de assinar um contrato para a requalificação da Marquesa da Alorna, que fica em 13 milhões. Será que é assim tão urgente? Não seria preferível metermos aqui uns milhões para a habitação e para os jovens a preços controlados, em vez de, claro que a Marquesa da Alorna precisa,
mas não é assim tão urgente. Eu acho que aqui tem a ver com as prioridades de cada um. Por exemplo, o IVV, claro que é positivo, foi positivo, que bom que fizeram, que requalificaram, mas se calhar eu também iria mais para a habitação. Eu tenho outras prioridades. Requalificar, por exemplo, o mercado municipal, que é um mercado giríssimo, que poderia ser revitalizado com os seus coworkings, com os produtos regionais, locais, enfim, juntar se calhar ali, centralizar ali a loja do cidadão com a conservatória para as pessoas serem obrigadas a ir e a comprar e a ver, revitalizar determinados sítios em Almeirim, que era bom para a economia e para todos nós, portanto era um modo de crescermos mais. E por Silvia, falarmos... posso só... Agora pois, vamos ok. avançar para Sim, o tema. Já falamos da habitação e eu acho que há um tema... Mas eu acho, há um acho que era tema... importante aqui desmistificar algumas das ideias que foram aqui colocadas pelas minhas adversárias. E acho que era importante passar também a ideia de que algumas das coisas que foram ditas não correspondem a esta realidade. Por exemplo, Correspondem à a realidade Catarina está-me a falar que da elas Marquesa. observam. A Catarina, por exemplo, falou da Marquesa da Alorna, da Escola Marquesa da Alorna. É uma reabilitação no valor de 15 milhões de euros. Mas isto é um projeto que existe, que foi a nível nacional de requalificações das escolas. Este dinheiro é exclusivamente para a reabilitação da Escola Marquesa da Alorna, não pode ser utilizado para a construção de habitação. Isto é importante passar esta mensagem, porque depois as pessoas estão a ver lá em casa, pensam que a Câmara de Almeirim está a gastar 13 milhões de euros na reabilitação de uma escola, quando pode Mas é do gastar poder na habitação. central, esse E depois é investimento é do poder central. importante também dizer o seguinte, a Escola Marquesa da Alorna, só quem conhece, quem lá vai, sabe que a Escola Marquesa da Alorna precisa urgentemente desta reabilitação. Temos agora, estamos a caminhar para o final. Eu queria fazer ainda duas questões, portanto Não vamos tem a ver tentar com- gerir tentar aqui, ser breve. vamos tentar Ok, gerir depois aqui eu 10 minutos falo do nosso tempo. Uma das questões que eu queria colocar tem a ver com a agricultura que nós ainda não falamos. Estamos num concelho que produz vinho, que produz melão e tem uma indústria transformadora também muito relevante. Os agricultores têm-se queixado de falta de mão de obra e de dificuldades de escoamento de produto. Quais são as propostas do PS para, eventualmente, apoiar estes agricultores? Há alguma situação em que a Câmara possa investir, apoiar a agricultura? A nível da agricultura do Concelho de Almeirim, que é uma agricultura moderna, não existe falta de escoamento. Em Almeirim não existe. O que é produzido é escoado. Tanto em termos de vinho, nós temos a maior adega cooperativa do país. Que a maior parte das caixas tem a ver mais com o melão, não com o vinho. O melão também é escoado. Agora, nós temos uma forma de fazer a promoção dos nossos produtos, por exemplo, é através da certificação que tem sido feita. Portanto, já certificámos a sopa da pedra e a caralhota, que recebemos há poucos dias a certificação da caralhota, e estamos a certificar o melão. É certificando os nossos produtos que podemos ter uma mais-valia junto do consumidor. Mas Almeirim, a nível essa certificação ainda tem um processo longo para avançar? Sim, são certificações que demoram mais de um ano, 2 anos, conforme, mas que estamos a fazer esse caminho. Por exemplo, agora começámos também a certificação dos enchidos, que é um ingrediente essencial na sopa da pedra, são os enchidos. E, portanto, iniciámos há pouco tempo também a certificação dos enchidos. Portanto, isto o é o PS caminho. defende que o caminho para apoiar mais a agricultura e os interesses dos agricultores é passar aí pela certificação dos produtos. É um dos caminhos. É um dos caminhos. Mas vamos passar a CDU para outro caminho. Mas queria falar também da falta de mão de obra. Então diga lá. Pronto. A falta de mão de obra que existe na agricultura só pode ser resolvida, infelizmente, porque não existem muitos portugueses que queiram a fazer, só pode ser resolvida pelos migrantes. Os imigrantes é que estão a fazer esse trabalho. E, portanto, os imigrantes estão a ser fundamentais na resolução do problema da falta de mão de obra para a agricultura. É claro que houve uma entrada significativa de imigrantes sem controle, eu também fui contra isso,
e eu passei, como estava dentro da junta de freguesia, tomei noção de essa entrada de muitos estrangeiros sem controle, mas, tirando isso, nós temos que resolver essa parte e acho que está-se a fazer o caminho na resolução desse problema, mas, tirando isso, estes imigrantes Que precisam são de integração fundamentais. e Se nós de não algum tivéssemos os acompanhamento. imigrantes a trabalhar, nós passaríamos fome. Já lá vamos falar dos imigrantes, que eu sei que é um tema ali privilegiado para o Chega, mas vou aqui continuar por este lado e ouvir a CDU nesta questão do apoio aos agricultores e à agricultura da região. Como eu há pouco mencionei, não é? O município pode e deve ajudar aqui com medidas de apoio e incentivos às micro, pequenas e médias empresas, com a valorização da nossa agricultura, dos produtores de pequena indústria e do comércio local, dando a conhecer os nossos produtos, dando a conhecer o que de melhor se faz em Almeirim, tentar divulgar Então, a nível portanto, nacional. investir na promoção, na divulgação? Na promoção, na divulgação, sim. Nós temos o Festival da Sopa da Pedra, é um ótimo exemplo do bom que se Toda a faz gente, ali no nosso ou concelho. quase toda a gente sabe que Almeirim e a Sopa da Pedra são Almeirim, a sopa indissociáveis. da pedra, Mas provavelmente há outros o melão, atributos o vinho, do concelho. o vinho. Temos, Melão também. para além da sopa da pedra, há outros produtos nossos que merecem ser divulgados. Mais? Mais, sim. Seja o vinho, seja, como eu estava há pouco a dizer, do melão, e também as caralhotas da Almeirim, que é algo típico do nosso concelho, merecem mais visibilidade. Acho que merecem mais visibilidade. Uma coisa é a divulgação, uma coisa é o que é que os agricultores ganham com isso, não é? É através, por exemplo, do posto de turismo, de conhecer onde é que podem as pessoas que visitam o nosso concelho, onde é que eles podem comprar estes produtos, onde é que eles se podem dirigir para adquirir estes produtos, por exemplo. Isabel, só uma curiosidade. Sabe que o Concelho de Almeirim é o maior produtor nacional de tomate? Sim, até por causa tem aqui a empresa transformadora que... Sim, a Compal. Sim, Mas não de vez só. em quando sim, e até há umas manifestações, Pois já há, houve. Pois há, também há. Há uns protestos em relação a isso. Maria Bernardina Andrade, pergunto-lhe sobre os incentivos à agricultura. Incentivos à agricultura não é com a Câmara, os meus caros colegas já falaram aí em algumas coisas essenciais. A agricultura, eu sou uma acérrima defensora de mercado. Eu quando falo no comércio moribundo, eu não vou subsidiar o comércio moribundo. Eu gostaria era que Almeirim tivesse mais vida no seu centro. Mas e os que incentivos não têm que ser financeiros diretos, não é? Exatamente. Pode haver outro tipo de incentivos. Exato. Eu quero é um centro vivo, um centro ativo. Em relação à agricultura, o pequeno agricultor está em vias de extinção. Portanto, o que o correr dos tempos traz é uma mecanização cada vez maior, é áreas maiores é a monocultura. E, geralmente, essa, como diz ali o Joaquim, essa à partida já há contratos feitos e está escoada. Agora, se determinado tipo de agricultura é uma agricultura rentável para o agricultor, eu tenho as minhas sérias dúvidas. E dou-lhe um exemplo, o milho. O milho, aqui no verão, com as temperaturas que fazem, tem que ter uma rega intensiva. Eletricidade não é barata. Passo que se a Isabel for para a França, para o norte de França, durante o verão chove, praticamente não tem que gastar dinheiro com regas. Portanto, está a ver com o que é que estamos a competir. Acredita no investimento da monocultura? É o que eu não acredito, é o que o agricultor acredita e é para onde o agricultor vai. Agora, que acho que por parte dos agricultores que faz alguma falta, e isto é um bocadinho uma característica do próprio povo. Tem alguma desconfiança em relação ao associativismo e sabe que a união faz a força. Eles, a mais das vezes, estão nas mãos de quem recebe o que eles produzem. A ver. E, a princípio, até se calhar pagam bem, nas primeiras tomates que entram na fábrica são bem pagos e depois, à medida que o tempo vão passando, já têm lá muito. Quer dizer, tem que haver... Vamos passar à Secretaria de Estado. Vamos passar. Sim, senhora, sem problema. Falaram aqui da questão da imigração, que é o recurso como mão de obra para a agricultura. O Chega tem uma bandeira sobre a imigração muito, muito grande. Como é que o Chega vê esta situação? Começando por responder brevemente aqui ao Joaquim,
Eu falei em que a Câmara que se deveria preocupar mais, focar mais, privilegiar a habitação em detrimento de outros assuntos, como prioridades. Foi nesse sentido, não para enganar a população almeirinense ou achar que estão a investir numa coisa e devia ser canalizado o dinheiro para outra. Não nesse sentido em que me respondeu. Mas, passando à frente, penso que, quanto à imigração, que foi o que me perguntou, penso que a agricultura não é um problema da Câmara, tem a ver, portanto, com diretrizes que vêm da União Europeia, mais a nível nacional. Penso que não temos esse problema, as certificações são positivas, criou-se ali uma fonte de riqueza na nossa terra com a sopa da pedra, e muito bem, foi uma boa ideia a sopa da pedra. Agora, quanto à imigração, é um problema gravíssimo em Almeirim. Estamos cheios de imigração islâmica. Mas é um problema gravíssimo, 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 porque as pessoas têm medo de sair à rua, e falo por mim. Eu, por exemplo, antigamente ficava no escritório a trabalhar às 3 da manhã, até às 3 da manhã, porque era mais calmo, não me interrompiam, estava ali mais sossegada, mais concentrada, e ia a pé para casa. Mas há um desassossego então à noite, é isso? À noite só se vê islâmicos. E isso é perigoso? Assustador. É assustador. É assustador ou é perigoso? E perigoso. E é assustador e perigoso porquê? Olhe, há pouco tempo, tanto quanto soube, 2 senhoras que foram à Caixa Geral, que fica ali no centro, porque eles focam-se no centro de Almeirim, nos jardins, que são ocupados por eles, foram assaltadas. Portanto, as pessoas estão com medo de sair à rua. Almeirim não era assim. Eu conheço o Almeirim de antigamente e conheço o atual. E não acha que isso é um pouco o medo do desconhecido? Não. Não, tem a ver com... Eu tive um comentário numa página política que eu tenho do Chega, de um islâmico que diz: a senhora tem que respeitar a minha religião e os meus costumes. Eu, não, você está cá, você é que tem que respeitar a minha religião e os meus costumes. Está a falar de uma pessoa e a generalizar para toda uma comunidade de imigrantes que se instalou. Eventualmente, essas características também se vão identificar na população sem ser mas maioritariamente são assim. Portanto, têm uma cultura completamente diferente e têm dificuldade em integrar-se. E acham que nós é que temos que integrar. E nós temos esse dever, capacidade de os integrar? De os entender, de eles se entenderem connosco? Não, eles é que se têm que entender e que se têm que integrar connosco, não somos nós. Nós estamos no nosso país, nós estamos em Portugal, eles não. Portanto, se vêm para cá, tem que ser assim. E ouça, isto gera despesas a nível nacional, não local, mas a nível nacional, enormes. Porque eles brigam muito, há muita coisa que a população não sabe. Eu acho que, de uma forma geral, conseguimos abordar muitas questões e todas as questões, todas talvez não, mas muitas das questões que preocupam a população de Almeirim. Chegamos ao final do nosso debate e do nosso tempo. Espero que tenham conseguido transmitir a vossa mensagem e que a mensagem chegue de alguma forma às pessoas deste concelho. Terminamos dizendo que o PS tem ganho consecutivamente as eleições em Almeirim, a segunda força tem sido a CDU, e que a abstenção nas últimas eleições autárquicas de 2021 foi de 58%. Até breve.